Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Queremos inicialmente saudar os amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Saudamos ainda aqueles que nos acompanham pelo rádio e pela televisão, os amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no continente africano. Saudamos os amigos de Timor-Leste, no continente asiático, bem como os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Chegamos a este domingo, 3 de maio, quarto domingo da Páscoa, também chamado Domingo do Bom Pastor. A figura do pastor que guia suas ovelhas era familiar a Israel, povo nômade. Alimentou em tempos sucessivos a meditação religiosa das relações pessoais com Deus. Seus chefes deviam ser servos do único pastor, mas, com muita frequência, seguindo interesses egoístas e perspectivas políticas errôneas, traíram, desviaram, depredaram o rebanho de Deus. Jesus se apresenta como o pastor segundo o coração de Deus, aquele que foi anunciado pelos profetas. Conhece intimamente o Pai e transmite esse conhecimento aos seus. Por isso, ele é a porta, o mediador. Conhece intimamente também a nossa condição porque, como cordeiro, carregou os pecados de todos nós. Conduz os seus com a autoridade de quem ama e deu sua vida. E eles, na fé, escutam a sua voz e seguem suas pegadas. Seu sacrifício pela multidão exclui qualquer privilégio e abre a salvação a todos os homens. Chegamos assim, portanto, neste quarto domingo da Páscoa, 3 de maio, ao chamado Domingo do Bom Pastor. Temos neste momento o canto de entrada. Após fazer a vênia, o Santo Padre acaba de beijar o altar e, neste momento, ouçamos as suas palavras com as quais nos indicará as intenções desta Santa Missa. Após 3 semanas da ressurreição de Jesus, a Igreja hoje, no quarto domingo, celebra o Domingo do Bom Pastor. Jesus, Bom Pastor. Isto me faz pensar em muitos pastores que no mundo dão a vida pelos fiéis. Também nesta pandemia, muitos, mais de 100 aqui na Itália, morreram. E também penso em outros pastores que cuidam do bem das pessoas, os médicos. Fala-se dos médicos, aquilo que fazem, mas devemos cuidar que somente na Itália 154 médicos morreram em serviço. Que o exemplo destes pastores, sacerdotes e pastores médicos nos ajude a cuidar do santo povo fiel de Deus.
A terra está repleta do amor de Deus, por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E passamos agora à liturgia da palavra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete com pazienza la Leitura da primeira carta de São Pedro Apóstolo. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. A leitura que ouvimos, acabamos de ouvir, a primeira leitura é da carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 25. Neste momento temos o Salmo responsorial, Salmo 22, o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança.
O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia Felicidade vita. e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Io sono il buon pastore. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Diz o canto de aclamação ao Santo Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração eucarística é de João, capítulo 10, versículos 1 a 10. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: In verità, Naquele tempo, disse Jesus, em verdade, vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho. Ouçamos agora a homilia do Papa Francisco. A primeira carta do apóstolo Pedro, que ouvimos, é uma passagem de serenidade. Fala de Jesus. Diz, ele carregou nossos pecados em seu corpo, no lenho da cruz, para que, não vivendo mais do pecado, vivêssemos pela justiça. De suas chagas fostes curados.
ma ora siete stati ricondotti al pastore. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Jesus é o pastor. Così Assim, o Pietro, Pedro, che viene que vem a salvare para salvar le pecore, as ovelhas perdidas. eravamo noi. Éramos nós. E nel Salmo E no Salmo 22, che abbiamo que letto, lemos, dopo questa lettura, após esta leitura, abbiamo ripetuto, repetimos: Signore mio o Senhor é o pastor que me conduz. La presenza del Signore come pastore. Não me falta coisa alguma. A presença do Senhor como pastor do rebanho. E Jesus, no capítulo 10 de João, Che abbiamo letto, si que lemos, presenta se apresenta como o pastor. anzi, Aliás, non solo il não somente o pastor, la porta mas a porta tra la quale si entra pela per qual o rebanho entra. tutti coloro che sono Todos aqueles que vieram não entraram por aquela porta. erano ladri, Eram ladrões e assaltantes volevano que queriam aproveitar-se greci. do rebanho. I finti pastori. Os fintos pastores. E nella storia della Chiesa E na história da igreja, sono stati tanti di questi. houve tantos desses que Sfruttavano il greci. exploravam o rebanho. Non interessava il Não greci, se interessavam pelo rebanho, ma soltanto mas somente far carriera, fazer carreira, la politica, ou a política, ou o dinheiro. ma il grece Mas o rebanho conosce. o Li ha conosciuti. reconhece, sempre reconheceu. E andava cercando Dio E per le quem sue strade. procurava Deus procurava Deus por seu caminho. Mas quando se tem o bom pastor, tem o rebanho que vai, que avante, que caminha adiante. Il pastore O buono bom pastor ascolta ouve il grece, o rebanho, guida il grece, guia o rebanho, cuida do rebanho. e il grece E o rebanho sabe distinguir fra i pastori entre os pastores. non si sbaglia. Não erra. Il grece O rebanho confia buon pastore, no bom pastor, confia em Jesus. soltanto il pastore che Somente assomiglia a os Gesù pastores que se assemelham a Jesus, a estes o rebanho confia, porque ele é a porta. O estilo de Jesus deve ser o estilo do pastor, não há outro. ma anche Mas também Gesù buon pastore, Jesus, bom pastor, come disse Pietro como disse Pedro nella prima lettura, na primeira leitura, patì per voi, sofreu por vós, lasciandovi un esempio, deixando-vos um exemplo para que sigais os caminhos. E ele não cometeu pecado, e nele não se encontrou pecado na boca. Insultado, não respondia com insultos. Maltratado, não ameaçava. era mite. Era humilde, era manso. Dei segni del buon pastore, Um dos sinais do bom pastor é a mansidão. A mansidão. buon pastore, O bom pastor é manso. pastore che non O pastor que não é mansueto não é bom pastor. ha qualcosa nascosta. Esconde alguma coisa. Che la mitezza Porque a mansidão fa vedere come se è, faz ver como é, senza difendersi. sem defender-se. Anzi, il Aliás, pastore è tenero, o pastor é tenro, quella tenerezza tem della aquela vicinanza. ternura da proximidade, conhece Le pecore as una a una ovelhas per nome. uma a uma, por nome, E si prende cura e di cuida ognuna de come se cada fosse uma como l'unica. se fosse a única, Al punto che quando a ponto que quando voltam a casa dopo una giornata para di casa lavoro, depois de um dia de trabalho, stanco, cansado, se ne accorge che le manca se dá una. conta que falta uma. Esce a lavorare Sai, un'altra volta per volta a trabalhar para buscá-la, cercarla, procurá-la. la porta sulle
e a reconduz ao aprisco, a reconduz consigo, carrega em suas costas. Este é o bom pastor, este é Jesus. Este é o que nos acompanha sempre no caminho da vida. A todos. E esta ideia do pastor, esta ideia do rebanho e das ovelhas, é uma ideia pascal. A igreja, na primeira semana da Páscoa, canta aquele belo hino pelos novos batizados. Estes são os cordeiros, os novos cordeiros. Aquilo que ouvimos no início da missa. É uma ideia de comunidade, de ternura, de bondade, de mansidão. E a igreja que quer Jesus, que Jesus quer. E ele custodia esta igreja. Este domingo é o domingo bonito, é um domingo de paz, é um domingo de ternura, de mansidão, porque nosso pastor cuida de nós. O Senhor é o meu pastor. Não me falta coisa alguma. Acabamos de ouvir a homilia do Papa Francisco, a sua reflexão nesta celebração eucarística. Temos a nossa profissão de fé. Di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, il Signore dà vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Neste momento temos a preparação das oferendas que nos introduz para a oração eucarística. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto lei. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compie l'opera della nostra redenzione, Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità su tutta la terra esulta e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza.
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci a aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, informati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua la regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta. Que o Senhor Jesus nos conceda a todos e a cada um de nós a sua paz. Aquela paz que somente Ele, que é o Príncipe da Paz, pode nos conceder e de que tanto precisamos. A paz de Cristo. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Chegamos assim ao momento da comunhão. O Santo Padre comunga neste momento, na sequência os concelebrantes desta Santa Missa. E para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Celebração esta que o Papa preside todos os dias às 7 horas da manhã, 7 horas locais. Quando são 6 horas da manhã em Angola, 2 horas da manhã no Brasil, horário de Brasília, 4 da manhã em Cabo Verde, 5 da manhã em Guiné-Bissau, 7 da manhã em Moçambique, 6 da manhã em Portugal, 5 da manhã em São Tomé e Príncipe, 2 da tarde em Timor-Leste. Neste momento o Papa nos convida à comunhão espiritual. As pessoas que não podem comungar fazem agora a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia. Diz a antífona de comunhão desta Santa Missa. Este domingo, 3 de maio, é o 4º domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor. E neste momento temos a preparação para a exposição do Santíssimo, para a nossa adoração. Recordando que a Eucaristia é o memorial do sacrifício redentor de Cristo, que se oferece todos os dias pela vida do mundo. A Eucaristia recorda-nos que Cristo nos amou e se deu a si mesmo por nós, qual sinal da humanidade nova reconciliada no amor. Por isso, a adesão a Cristo tem a sua fonte perene e inesgotável na Eucaristia, para que a nossa vida se torne uma missa contínua e exprime-se na adoração eucarística para a reconciliação dos homens. Temos, portanto, neste momento santíssimo, adoremos o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bene
Preghiamo. Custodisce benigno, ó Dio, nosso Padre, igreja. Vai lá e com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Preparemo-nos agora para receber a bênção final desta Santa Missa que o Papa Francisco nos concede com o Santíssimo. Neste momento, recolhe-se o Santíssimo do ostensório e é recolocado no sacrário. Gostaria de agradecer a Associação ACLI, que nos facilitou nestes dias esta belíssima estátua de São José, para que nos acompanhasse na festa de São José, o trabalhador. Demos graças a Deus. Chegamos assim ao término desta Santa Missa, em que o Santo Padre rezou pelos sacerdotes e médicos que dão a vida. De fato, nesta celebração, Domingo do Bom Pastor, o Santo Padre dirigiu seu pensamento aos muitos médicos, sacerdotes e médicos que perderam a vida cuidando das pessoas neste tempo caracterizado pela pandemia. Chegamos assim ao término desta celebração, agradecendo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta que esteve conosco, a todos desejando um bom domingo, uma boa semana que se inicia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.